Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Marco Antônio Barreto e mais uma vez estou passando por aqui primeiramente para agradecer a Deus pela tua vida, por você que já se inscreveu no nosso canal, é muito importante para nós, por você que já deixou o seu like, já deixou o seu comentário, por você que já compartilhou o nosso canal com outras pessoas. Isso, além de nos motivar, nos incentivar, também nos ajuda muito, né? É importante nós termos um feedback da sua parte para nós podermos aí continuar, né, fazendo esses trabalhos educativos, culturais, trabalhos esses que eu tenho certeza que vão estar ajudando muita gente, não só a conhecer a história do nosso país, mas também até em questões aí de provas do Enem, concursos, né? De repente cai uma questão falando dos assuntos que nós estamos aqui expondo e você aí vai estar ganhando mais alguns pontos aí, somando para que você consiga aí uma vaga de emprego de repente, não é isso? Hoje nós vamos estar nos transportando de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, para o sertão da Bahia, para falar da Guerra de Canudos. Espero que você fique até o final desse vídeo e espero que esse vídeo possa te ajudar bastante, tá bom? Então, muito obrigado pela tua companhia até aqui. Esse é o nosso terceiro vídeo da nossa série de histórias que estaremos contando durante todo o tempo que nós estivermos por aqui no YouTube. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer e quero te pedir a tua ajuda para você se inscrever no nosso canal, para você compartilhar, para você curtir e comentar, né? Porque tudo isso aí vai nos impulsionar dentro da plataforma, tá ok? Então nós vamos até o ano de 1896, 1897 e você vai curtir, eu tenho certeza, essa história da Guerra de Canudos. Que Deus te abençoe e fique com a gente até o final. Antônio Vicente Mendes Maciel nasceu no dia 13 de março de 1830 na cidade de Quixaramubim, então um pequeno povoado perdido em meia caatinga do sertão. Seus pais queriam que Antônio seguisse a carreira sacerdotal, mas aos 6 anos de idade o menino Antônio perde a sua mãe. Em 1855, morreu o pai de Antônio e aos 25 anos de idade, ele abandonou os estudos e assumiu o comércio da família. Em 1857, Antônio casou-se com Brasilina Laurentina de Lima, uma das filhas de um de seus tios. No ano seguinte, o jovem casal mudou-se para Sobral, onde Antônio Vicente passou a viver como professor do primário, dando aulas para filhos de comerciantes e fazendeiros da região, mais tarde como advogado prático, defendendo clientes em troca de pequenas remunerações. Em 1861, ele flagrou a sua mulher em traição conjugal com um sargento de polícia em sua residência na vila do Ipu Grande. Envergonhado, humilhado e abatido, abandonou o Ipu e foi procurar abrigo nos sertões dos Cariris. Já naquela época, um polo de atração para penitentes e flagelados, iniciando aí uma vida de peregrinações pelos sertões do Nordeste. Já famoso como homem santo e peregrino, Antônio Conselheiro foi preso em 1876 nos sertões da Bahia, pois corria o boato que ele teria matado a mãe e a esposa. Foi levado para o Ceará, onde se concluiu que a acusação era falsa. Em 1877, o Nordeste do Brasil passou pela Grande Seca, uma das mais calamitosas de sua história. Levas de flagelados perambulavam famintos pelas estradas em busca de socorro governamental ou de ajuda divina.
bandos armados de criminosos e flagelados promoviam justiça social com as próprias mãos, assaltando fazendas e pequenos lugarejos, pois, pela ética dos desesperados da época, roubar para matar a fome não era crime. Crescia a notoriedade da figura de Antônio Conselheiro entre os sertanejos pobres. Para eles, o bom Jesus, como também passou a ser chamado, seria uma figura santa, um profeta, enviado por Deus para socorrê-los. Com o fim da escravidão em 1888, muitos libertos e expulsos das fazendas onde trabalhavam sem ter então meio de subsistência, partiram em busca de Conselheiro. Em 1893, cansado de tanto peregrinar pelos sertões e então sendo um fora da lei, pois não concordava com as novas leis impostas pela então chamada República, Conselheiro decidiu se fixar à margem do norte do rio Vaza Barris, num pequeno arraial chamado Canudos. Nasceu ali então uma experiência extraordinária, em Belo Monte, como rebatizou Antônio Conselheiro. Os desabrigados do sertão e as vítimas da seca eram recebidos de braços abertos pelo peregrino. Era uma comunidade onde todos tinham acesso à terra e ao trabalho sem sofrer as agruras dos capatazes das fazendas tradicionais. O lugar santo, segundo seus adeptos. Durante o período em que liderou o povoado de Belo Monte, escreveu os apontamentos dos preceitos da divina lei de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a salvação dos homens, que consiste em uma coletânea de reflexões sobre temas diversos, de matiz fundamentalmente religiosa. O lugar atraiu milhares de agricultores, pobres, índios, escravos recém-libertos, que começaram a construir uma comunidade igualitária, inspirada no exemplo da doutrina católica. Por meio do trabalho comunitário, conseguiu-se que ninguém passasse fome. Tratava-se de uma comunidade rural com uma economia autossustentável baseada na solidariedade. A religião era um instrumento da libertação social. Em 1896, ocorreu o episódio que desencadeou a Guerra de Canudos, por causa de um carregamento de madeiras para cobrir o teto da nova igreja que havia sido pago à vista e que quem vendeu não cumpriu a palavra de entregar o carregamento de madeira. Antônio Conselheiro foi à cidade para cobrar o material e foi recebido por uma milícia montada para matar não só ele, mas também todos os seus seguidores que só carregavam nas mãos madeiras inchadas. Em 24 de novembro foi enviada a primeira expedição militar contra o povoado, sob o comando do tenente Pires Ferreira, mas a tropa foi surpreendida pelos fiéis de Antônio Conselheiro durante a madrugada em Uauá. Após o combate corpo a corpo, são contados mais de 150 cadáveres de conselheiristas. Do lado do exército morreram 8 milhares e 2 guias. Em 29 de dezembro de 1896, teve início uma segunda expedição militar. Assim como a primeira, esta foi violentamente debelada pelos conselheiristas. No ano seguinte, ocorreu a terceira expedição comandada pelo coronel Antônio Moreira César, conhecido como Corta-Cabeça, por suas façanhas na Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. Mas, acostumado aos combates tradicionais, Moreira César não estava preparado para eliminar Canudos e foi abatido por tiros certeiros de homens leais a Antônio Conselheiro. Em 5 de abril de 1897, ocorreu a quarta e última expedição. Desta vez o cerco foi implacável. Até muitos que se renderam foram mortos. Eliminar Canudos e seus habitantes tornou-se uma questão de honra para o exército. Em 22 de setembro de 1897, morreu Antônio Conselheiro. Não se sabe ao certo qual a causa da sua morte, mas as razões mais citadas são ferimentos causados por uma granada e uma forte disenteria. Em 5 de outubro de 1897, foram mortos os últimos defensores de Canudos.
com o exército iniciando a contagem das casas do arraial. No dia seguinte, o cadáver de Antônio Conselheiro foi encontrado enterrado no Santuário de Canudos. Sua cabeça foi cortada e levada até a Faculdade de Medicina de Salvador, para ser examinada pela doutora Nina Rodrigues, pois para a ciência da época, a loucura, a demência e o fanatismo deveriam estar estampados nos traços de seu rosto. O Arraial de Canudos foi completamente destruído. Há 2 centros culturais relacionados a Antônio Conselheiro e a Guerra de Canudos. Um localizado em Quixaramubim, no interior do Ceará, que conta a história de seu filho ilustre e está situado no centro da cidade. O imóvel tombado pelo Ministério da Cultura em 2006 foi a casa em que Antônio Conselheiro nasceu e viveu até os seus 27 anos de idade. Após o tombamento, foi criado no local a Casa de Cultura e Memorial do Sertão Cearense. O outro centro cultural está situado em Canudos, Bahia, criado pelo Decreto 33.333, de 30 de junho de 1986, publicado no Diário Oficial de 1º de julho, mantido e administrado em parceria com a UNEB. A imprensa dos primeiros anos da República e muitos historiadores retrataram-no como um louco, um fanático, um religioso e contra-revolucionário monarquista perigoso. Vale ressaltar que a primeira favela que nasceu no Rio de Janeiro, que foi o Morro da Providência, nasce em virtude da Guerra de Canudos. Para você, Antônio Conselheiro era louco, bandido, vilão, ou era apenas alguém que não concordava com a desigualdade social e conseguiu, através da palavra de Deus, mostrar que era possível, com a ajuda de Deus, mudar a vida daquele povo? Deixe seu comentário, diga o que você pensa, deixe a sua opinião e nos ajude aí compartilhando os nossos vídeos, deixando seu like e se inscrevendo no nosso canal, porque a nossa próxima história, o nosso próximo assunto será sobre a vida de Virgulino Ferreira, o Lampião. Até lá!